Olha só, para ilustrar essa informação desta semana aqui no Feed, o novo programa da Hits, onde eu vim parar? Numa das coisas mais bacanas da engenharia da América Latina. Quando ela foi inaugurada, já era considerada a maior obra da América Latina. Imagina só a nossa ponte internacional, que comemorou mais um aninho nos últimos dias. Eu aproveito aqui para saber um pouco mais dessa história com o meu convidado aqui, professor Pedro Duarte. Professor, e aí, França? satisfação, que alegria. Satisfação, tá aqui nesse local aqui onde eu imagino que muita gente importante teve. Quando a gente fala de Uruguaiana, a gente sabe que está falando de uma cidade histórica. E não é bairrismo, não é ser provinciano, é que dos 497 municípios gaúchos, o único que nasceu dentro da Guerra dos Farrapos foi Uruguaiana. Olha só. Aqui também nós temos um outro episódio marcante que eu falo, fico arrepiado realmente por ser professor de história e por viver isso dia a dia passando pelas ruas. Nós tivemos em Uruguaiana a visita de Dom Pedro II no dia 18 de setembro de 1865, porque houve aqui do Brasil. A retomada de Uruguaiana durante a Guerra do Paraguai, o ponto da inflexão, o point of no return, a virada da Guerra do Paraguai aconteceu aqui em Uruguaiana, ali na Praça do Barão, em frente onde hoje é algumas das lojas mais conceituadas aqui de Uruguaiana. Então, é muita história que acontece pela nossa cidade e não seria diferente no nosso símbolo máximo, porque eu digo que as torres da ponte são o nosso cartão postal, o que representa Uruguaiana fora do Rio Grande, no Brasil todo, porque, não exagerando, nesse momento a gente está literalmente pisando onde pulsa o Mercosul. Aqui é o coração do Mercosul, sim, a ponte internacional. E tem muita história também. Agora, tem algumas diferenças de datas aí. Data de inauguração, data de abertura. Como é que é isso? Como é que funcionou isso? A gente está aqui no marco, né? Aqui teve o Getúlio. Getúlio Vargas veio a Uruguaiana. Veio. E não foi uma vez, foram várias. Mas ele esteve aqui. Com o Perón aqui? Não era o Perón ainda. Em 1932, um pouquinho antes, comerciantes daqui de Uruguaiana e de Paso de los Libres, para tentar melhorar o comércio, as relações entre a cidade de Uruguaiana e a nossa vizinha Paso de los Libres, aproveitaram, sabendo que haveria um encontro de chefes de Estado lá na capital do Brasil, na época, o Rio de Janeiro, sim, e foram até lá. Um jornal argentino estampou na capa a seguinte matéria: Los cinco sonhadores de la luna. Ou seja, 5 loucos, desvairados, sonhadores da lua, sim, que achavam que seria capaz de se fazer uma ponte sobre o nosso caudaloso Rio Uruguai. Chegam lá, são recebidos pelo Vargas. E o Vargas, com aquele jeito ambíguo, pragmático dele, disse: o que vocês querem aqui, meus conterrâneos? Porque Vargas era de São Borja. Nós queremos a construção de uma ponte sobre o Rio Uruguai. Ele disse: mas aquele rio muito grande, eu acho isso uma loucura. E aí os gaúchos mexeram com os brios do Vargas. Disseram: não, mas o Brasil está se industrializando. O Brasil tem ferro e a gente tem que mostrar isso para o mundo. E aí o Vargas disse o que ele dizia para qualquer pessoa: tomarei providências. Só que não se sabia o que era esse tomarei providências. Podia ser, vou fazer ou não vou fazer em outro lugar. Quando a gauchada saiu de lá, os daqui de Uruguaiana e Livres, o Vargas entrou em contato com o prefeito de São Borja, intendente de São Borja, sei, cidade dele, sei, e disse: tchê, tiveram aqui uns loucos lá de Uruguaiana e de Paso de los Libres querendo construir uma ponte. Eu acho isso uma bobagem, uma perda de tempo. Mas se quiser eu construo na nossa cidade. E o intendente de São Borja também achou uma bobagem aquilo. Disse: eu também acho, presidente, não precisa. Não precisa. Então, graças ao erro de São Borja, a ponte, então, decidiram construir em Uruguaiana. Olha só como é que funcionou o negócio. E aí vieram aqui, olha a data aqui, ó. Tá até meio apagado. 15 de junho de 1934. Olha só. A pedra fundamental, os presidentes vieram a Uruguaiana, o presidente Agustín Justo da Argentina, o presidente Getúlio Vargas do Brasil, assinaram os acordos para o que viria a ser a construção da ponte, mas isso é 34. Olha que faltam 10 anos ainda para a ponte ser construída. Há quem diga que aqui debaixo existe uma cápsula do tempo. Aqui é. Um segredo presidencial que só pode ser revelado 100 anos depois. Isso aqui foi em 34, então faltam 9 anos nesse Mas uma momento. caixa com material da Argentina e do Brasil. E documentos assinados pelos presidentes. Então, existe uma teoria de que aqui temos uma cápsula do tempo com segredo presidencial que só pode ser revelado 100 anos após. Então, falta pouco tempo. Por mim, deixa quieto. Entendi. Não vamos falar isso. E aí, a questão é que o seguinte, veio a Segunda Guerra Mundial em 1939 e a ponte embargou. Somente em 1941 conseguiram
liberar para as empresas começarem a construir, mas a rivalidade Brasil e Argentina, que a gente vê no futebol, Brasil pentacampeão, Argentina tri, o Pelé é o melhor do mundo, o Messi o melhor do mundo também, essa rivalidade que a gente vê no futebol, na televisão, que o Galvão Bueno adora alimentar, isso aí, ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Essa rivalidade nós que vemos aqui na fronteira sabemos muito bem que ela é terrível. Claro. Cada lado quis construir o seu. Cada lado teve o seu engenheiro. Cada lado teve os seus trabalhadores e cada lado quis dar material. Qual a chance disso dar certo, Pedro? É complicado. A Argentina... Começava daqui e começava de lá. Cada lado começou do seu. Para unir no meio. Para ver quem se encontrava E antes. quem chegava primeiro também. Correto, e quem chegava primeiro vai dizer, ó, nós chegamos na metade da ponte lá. O Brasil deu ferro e deu madeira, a Argentina deu areia e deu cimento. Houve um erro de cálculo, o lado argentino não ia se encontrar com o brasileiro e aí demoliram. Agora, esse marco servia de referência aqui? Servia de Porque referência. tem um igual lá do outro lado. Tem também. Que o cara media daqui para lá. Houve uma comissão de avaliadores para ver qual o melhor lugar para se fazer a construção da ponte. E aí eles aproveitaram a grande seca de 1943 para dar início à construção da ponte. Ficou mais fácil. Então, no dia 12 de janeiro, se não me engano, janeiro ou fevereiro, agora não lembro bem a data, mas entre 12 de janeiro e 12 de fevereiro, de 43, teve início a construção da ponte. Começaram as negociações em 32, mas por causa da Segunda Guerra Mundial, embargos, políticas dos dois lados, a ponte só começou a ser construída em 43, mas em tempo recorde. Em 45, a ponte já estava pronta para o trânsito, para o tráfego de veículos. Tá, e a pergunta, tráfego de veículos. Ela começou a funcionar com a inauguração ou antes da inauguração? Ela teve a sua abertura em 12 de outubro de 1945. Foi aberto ao tráfego. Na época, diga-se passagem, passava cerca de 100 veículos por dia. Olha quantos carros passam por Hoje minuto aqui no Goiânia nesse momento. Em média, 700 caminhões por dia, fora os carros de passeio. Então, talvez os engenheiros não tivessem pensado a estrutura dela para os padrões de trânsito que nós temos hoje, mas é um símbolo bárbaro que nós temos. Curiosidade, como é que eles conseguiram consertar esse erro? Demoliram 2 pilares. 2 pilares. E o detalhe é que o ano era 1944, auge da Segunda Guerra Mundial. Usaram dinamite para derrubar os pilares de madrugada, acordaram as duas cidades achando que estavam atacando aqui na nossa região. Nossa! E dizem também que aquele famoso popular cavalinho que tem num dos pilares ali, foi onde aconteceu essa dinamitação aí, essa explosão ou não? Não, ali é sobra de material. É sobra? Sobrou material. E o pessoal... o cara nadava até ali, nadava. Muito perigoso, inclusive. É perigoso, não brinque. Não brinque. Então essa foi a construção da ponte. Só que oficialmente ela foi inaugurada no dia 21 de maio de 1947. Vargas já não era mais presidente do Brasil, havia terminado, era Vargas, tinha chegado ao fim a ditadura do Estado Novo. Quem veio representando o Brasil foi o presidente Eurico Gaspar Dutra. E quem veio representando a Argentina para aquela inauguração oficial, com toda a pompa que teve, foi o presidente Juan Domingo Perón, acompanhado dela. Nada mais, uma das mulheres mais bonitas da sua geração, Eva Duarte Perón. Evita. Ela cortou a fita inaugural. Ninguém deu bola para os presidentes, cada presidente caminhou do seu lado para se encontrarem no meio da ponte. Tem um vídeo aí, né? Quem sabe a gente mostra agora aí. E todo mundo queria tirar foto e aparecer ao lado da Evita Perón. Que loucura, né? Mas tem mais uma curiosidade. Vamos sair daqui desse ponto e vamos para outro ali. É esse ponto aqui, esse busto que fica próximo ao marco. É o busto de quem, professor Antônio Marie Ulrich. Tem uma escola, inclusive, Tem ali. uma escola em homenagem a ele. Quem foi Antônio Marie Ulrich? Um dos grandes entusiastas da construção da ponte. E... Pré-ponte, então. Ele estava lá antes. Inclusive, ele não chegou a ver. Ele não viu? Ele não chegou a ver essa beleza de obra que nós temos aqui, porque quando houve a abertura da ponte, vieram representantes do governo de lá do Rio de Janeiro, e um dos representantes do governo fez um discurso muito bonito, um discurso assim, com muita energia. E logo após o discurso, o Ulrich pediu a palavra ali no Clube do Progresso, em Passo de los Libres. Sei, no centro, em frente à praça. E falou o seguinte, eu falo, inclusive, fico arrepiado, ele disse assim, este foi o discurso com maior brasilidade que eu já ouvi em todos os tempos. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E caiu morto
na frente de todas as pessoas. Nossa, agora eu me arrepiei aqui. Feliz, ele morreu de feliz por ver realizada, por ver concluída a construção disso aqui, que foi muito importante para a Uruguaiana, para a Argentina. Quem era ele? Ele foi um dos grandes nomes, já está escrito aqui, ó. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Que diz aqui, ó. Homenagem póstuma de Uruguaiana a Antônio Marie Ulrich, um dos seus filhos diletos, que morreu dentro do seu próprio sonho e no dia mais feliz de sua vida. O que ele disse, quando em público, oração, ia anunciar ao mundo o sublime exemplo de confraternização argentino-brasileira perpetuado na obra, tá meio desgastado aqui, imperecível do seu ideal, de a Ponte Internacional Uruguaiana Libres. Que bacana isso, cara. Que bacana. Esse monumento está aqui, sabe há quanto tempo? Não? Esse monumento é um pouquinho mais recente. Essa estátua não estava aqui. Ela estava numa outra área daqui, porque essa região aqui, ela foi uma praça. Era uma praça, muito importante. Aqui tinha um relógio d'água, muito bonito. A parada de ônibus, porque os ônibus vinham trazendo pessoas da Argentina e paravam aqui. Aqui nós tínhamos o que era a aduana, inclusive, porque era o ponto de confraternização da sociedade uruguaianense e dos librenhos que vinham para cá. Não era só o comércio. As famílias que se cruzavam, famílias que casavam, se encontravam aqui. Sim. Há de se dizer que, inclusive, muitas pessoas argentinas de Libres vinham para assistir à missa. Aqui do outro lado. Que, diga-se de passagem, começou a ser construída paralelamente à ponte, na década de 30. E tem uma curiosidade, porque nós também temos aqui a Igreja do Carmo ao fundo, que tem uma procissão famosa e que está mais ou menos na mesma data ali também da inauguração da ponte, a homenagem a santa, né? Na década de 30 começou a ser construída a ponte. Na mesma época que construíram a ponte, começaram também a construir aqui essa igreja, a nossa nesse belíssima formato igreja, que gótica. eu digo, é a primeira igreja do Brasil. É a primeira? É a primeira igreja do Sim, Brasil. para quem chega no Brasil. Para quem vem da Argentina é a primeira. Tudo em Uruguaiana é Ponte Vista. Pedro, uma curiosidade é sobre como era a relação comercial entre as duas cidades antes da Ponte Internacional. Era um comércio muito difícil, mas muito importante para a nossa região aqui do sul da América do Sul. Todo o comércio era feito pelo rio, esses rios eram navegáveis, o que nós chamamos de Bacia do Prata, que pega o rio Paraná, o rio Paraguai e o rio Uruguai. Esses três rios juntos desaguam lá no estuário do Prata, que é o maior estuário de água doce do planeta. Então, por aí, a gente faz parte da bacia, então? A gente faz parte da Bacia do Prata. Aqui, diga-se de passagem, uma coisa importantíssima que poucas pessoas no Brasil sabem, nós estamos numa região mesopotâmica. As pessoas falam sobre a Mesopotâmia, terra entre rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, lá no Oriente Médio. A nossa região também é uma Mesopotâmia. Tanto que se vocês estiverem viajando pela Argentina, vocês vão ver que eles chamam de carrilhos mesopotâmicos, porque essa área super navegável pelos rios, que hoje não tem mais por causa das represas, a represa de salto que tem aqui, mas essa região sempre foi muito importante. Então a navegação no sul da América do Sul era a forma de comunicação no século XIX, quando não haviam estradas. Entendi. Justamente por causa disso que explode a Guerra do Paraguai. Sim. Solano Lopes queria dominar toda essa região para fazer a saída do comércio do Paraguai, mas voltando para o final do século XIX, início do século XX, era através dos rios que se fazia a transição de pessoas da Argentina para o Brasil, do Brasil para a Argentina. Os produtos que vinham da Europa entravam em Buenos Aires, entravam em Montevidéu, subiam de navio a vapor até a Uruguaiana. Então havia... Dizem que aquele mausoléu ali, aquela casa ali dos Bracini, aquele solar, foi feito com material europeu, vindo pelo rio. Tudo isso vinha do rio. Mármores. A imagem que nós temos da Nossa Senhora aqui na Igreja do Carmo, ela veio de Portugal, e foi feita em madeira de pau-brasil, entrou pelo estuário do Prata, subiu todo o rio para hoje, está aqui nos abençoando. Então havia esse fluxo muito grande, o comércio fluvial, o comércio feito pelos balseiros. E aí veio a construção da ponte. E que fim levaram os balseiros? Que fim levaram? Mais de 100 famílias viviam desse comércio. O comércio de balsa. Isso aí é até um estudo que eu gostaria de fazer futuramente. Mas outra pergunta também que me ocorre é que havia um tipo de proibição de passagem de produtos naquela época do início da ponte? Echa la lei, echa la trampa, dizem os argentinos. Sempre houve o contrabando. Não é à toa que na Revolução Farroupilha tiveram que trazer o nosso posto fiscal que ficava lá na Santana Velha
para cá por causa das inundações, mas o posto fiscal que foi criado lá em 1838 era justamente para controlar e cobrar impostos do contrabando. Então, havia o comércio de balsa e também tinha fiscalização para evitar o contrabando. Agora, esse contrabando era de produtos daqui e dali, era para suprir essas necessidades, comprar aquele sabãozinho ali, trazer para cá. O que acontece até hoje, né? Acontece até hoje? O chibo. Eu mesmo já fui considerado chibeiro do rádio. Ana. É mesmo, tu ia apresentar o programa do outro lado. Lá do outro lado. Você é um chibo também. Essa é uma outra história, mas tu me falou que tinha uma outra curiosidade. Tem. Que era... Essas torres aqui. As torres, elas têm nomes. Tem. Essa a gente não sabia, garanto que tu não sabia também. Muito poucas pessoas falam sobre isso. Mas numa forma de homenagear os balseiros, os personagens esquecidos pela história essa turma que brasileira, falou que ficou sem que perdeu atividade. O emprego da noite para o dia, né? Há quem diga que estas torres aqui são homenageadas com o nome de alguns dos balseiros, que inclusive é tema de uma música, se não me engano, da Califórnia da Canção Nativa, Licurgo e Ramão. Cada um chama um Licurgo, e tu sabe quem é quem aqui? Rema, Ramão, rema que vai, rema, Licurgo, Rio Uruguai. E tu sabe quem é quem aqui? Já não sei. E tu já não sabe. É porque também tem uma coisa, quem vai é de um jeito e quem volta é de outro. É verdade. E quando a gente vai daqui para a Argentina, a ponte se chama Getúlio Vargas, Agostinho Justo. Mas quem vem da Argentina para o Brasil, a ponte é Agostinho Justo, Getúlio Vargas. Em homenagem aos presidentes que fizeram esse lançamento. Para nós uruguaienses, essa ponte às vezes passa despercebida, a gente passa para aqui, para lá, mas quem vem visitar, invariavelmente tem que vir aqui fotografar. A nossa ponte está completando 80 anos no dia 12 de outubro. E o FIDE veio aqui conferir essa história com o professor Pedro Duarte. Pedro, obrigado, meu irmão. Obrigado, é sempre bom saber um pouco mais da nossa história aqui e vou te acionar mais vezes aqui. Vamos lá. Para nos contar. Quem quiser acompanhar o Pedro... Peixadu, Pedro Xavier Duarte, ou História do Brasil Oficial, ou ainda no Instagram também, Ruas de Uruguaiana. Ruas de Uruguaiana. E tem umbu.doc lá no YouTube para conferir também um pouco da história da cidade aqui através dos documentários produzidos pelo Pedro. Obrigado, Pedro. Voltamos para o estúdio.